Olá pessoal, boa noite gente. Muito bem, 9 de abril de 2018, 21 horas e 52 minutos. Veja bem, existem muitas coisas aqui acontecendo em nosso país, melhor, tem muita coisa acontecendo no mundo todo, né? E muita coisa que é para, digamos assim, para tirar a paz do cidadão comum. E nós sabemos que isso tudo vem de forças muito maiores. Até nem são forças, por exemplo, humanas. São coisas assim que estão acontecendo na esfera espiritual, de forma a tirar cada um de nós do nosso vértice, a fim de que a gente possa se desvirtuar e deixar que as coisas aconteçam de forma que destruam os valores éticos, os valores morais, etc. Eu estava vendo agora aqui em Curitiba, por exemplo, nós temos aí essa vertente esquerdista que está tentando tomar posse do nosso país. Na verdade, ela vem bastante tempo já dominando, né? Ela domina pela mentira, ela domina pela falsidade, ela domina pela quebra de valores, ela domina das formas mais distintas possíveis, com truculência, com arbitrariedade, enfim, ela vai dominando das formas que podem, às vezes orientando a pessoa a agir de forma errada, porque se um age de forma errada e o outro o segue, acaba criando uma corrente. E essa corrente acaba desencadeando todo um processo que vai destruir o principal da sociedade, que é o seu eixo, né? Que é aquilo que norteia toda a sociedade. Imagina várias pessoas furando fila, por exemplo. É claro que, ao final de um determinado período, não terá mais valor algum uma fila. Por quê? Porque todo mundo fura fila. As pessoas não respeitando o valor de dar o troco direito para alguém no supermercado. Daqui a pouco a coisa vira moda, vira degringola de tal forma que nós vemos que é muito comum daí o outro ir lá e meter a mão no bolso do outro, que não tem mais problema. Né, como aconteceu já inúmeras ocasiões, a gente vê que, tipo assim, em algumas ocasiões, por exemplo, um roubo de celular era considerado um roubo de pequena monta, e por ser um roubo de pequena monta, alguns juízes e até mesmo policiais acabavam mandando o delinquente embora. Por quê? Porque não era um roubo, por exemplo, de pequena monta, e além de tudo não tinha havido agressão para que aquele roubo acontecesse. Isso é um absurdo. Só o fato de alguém roubar alguém, a agressão já existiu. Então, quer dizer, quando alguém diz que porque o roubo não teve uma agressão, isso me causa uma certa estranheza. É uma estranheza na própria linha de pensamento. Porque se você tira algo de alguém, você está agredindo alguém de qualquer forma, querendo ou não, não importa. Mas a pessoa nem viu, não percebeu. Se não viu, não percebeu, mas na hora que vir, na hora que percebeu, vai se sentir ultrajada, humilhada, agredida, de todas as formas. Então, é algo que nós temos que repensar. Mas eu estava vendo agora também uma outra questão bem interessante, que é o fato de que, após a prisão do Apedeuta, a esquerda resolveu fazer uma movimentação e trazer tudo quanto é vagabundo para se hospedar nos arredores da Polícia Federal. Muito bem, por que eu digo vagabundo? Bom, vagabundo porque, claro, eu não posso ir lá e ficar 2 horas na frente da Polícia Federal,
Porque eu tenho coisa para fazer, eu tenho que ganhar meu dinheiro, eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que dormir, eu tenho que pagar meu aluguel, eu tenho que pagar minha luz, eu tenho que pagar minha água, eu tenho que sustentar meus filhos, eu tenho que, enfim, eu tenho obrigações a cumprir perante a sociedade que eu vivo. No momento que eu não tenho obrigação nenhuma, eu passo a ser o quê? No mínimo, uma pessoa, digamos, um aposentado ou um vagabundo, porque, ora, veja bem, não há outro meio. Uma pessoa que está ali vivendo sei lá do que, dormindo no meio da rua, e bebendo cachaça, fumando maconha e disposto a quebrar tudo, a matar e a ser morto por conta de um ideal idiota, um ideal estapafúrdio, um ideal sem uma lógica. Essa é uma pessoa que realmente ela não tem de onde veio e nem para onde ir. É o tipo da pessoa que se alguém chegar lá e disser vamos agora para o Rio de Janeiro, vai todo mundo para o Rio de Janeiro porque não tem o que fazer da vida. São pessoas que não têm um norte para que os guie, sabe? São pessoas que provavelmente não têm família, ou se tem família também, são tudo jogado, sabe? Filho jogado no meio da rua, filha jogado no meio da rua, marido sei lá onde, mulher sei lá onde. Quer dizer, daí vai querer o quê? É vagabundo. Então, eles resolveram trazer esses vagabundos para Curitiba para fazer arruaça nas imediações da Polícia Federal. A Polícia Federal em Curitiba, ela fica ali no Santa Cândida, num bairro bom até de Curitiba, um bairro interessante, e eles resolveram acampar em volta para fazer uma espécie de uma baguncinha, eu poderia até dizer organizada, mas não é uma bagunça organizada, é uma bagunça mesmo. Então eles resolveram criar tumulto na frente da sede da Polícia Federal aqui em Curitiba. Eles se concentraram ali na frente da sede, em barracas e acampamento de forma geral, e está, sabe, perturbando, inclusive, pessoas no seu ir e vir, né? Pessoas que são os moradores da região, que pagam impostos, que pagaram, ou pagam aluguel, ou pagam o IPTU, ou, enfim, moram ali, então pagam impostos pela região em que moram. E estão sendo incomodados por causa dos transtornos, possivelmente até de roubo, que deve estar acontecendo ali em volta. Além, é claro, da repercussão que isso está causando no próprio serviço da Polícia Federal. A Polícia Federal, gente, o serviço dela é muito amplo. Ela atende inúmeras outras coisas, além de emissão de passaportes. E você veja que, com isso, eles estão perturbando em volta. Mas é interessante, porque eles estão perturbando em volta ali e eles não se preocupam em absoluto com o andamento da vida de ninguém. Então, por aí, já daria para ver, para qualquer pessoa que tenha um pouco de bom senso, já perceberia que são pessoas que não percebem um palmo diante do nariz, porque não se preocupam com absolutamente nada. Veja, tem ruas bloqueadas ali pelos próprios pelo próprio povo que está acampando, assim como bloqueada pela própria polícia, a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, para poder ter uma dignidade social, né? Mas que, claro, o povo não está preocupado. Lógico, já tem lixo em volta, enfim, aquilo ali está virando um pulgueiro. E, bom, mas o que eu achei muito curioso, muito bonito até, foi que a Polícia Federal já está pensando a possibilidade de transferir o Apedeuta para um presídio local, para uma casa de custódia do complexo penal na região metropolitana. Inclusive onde estão outros presos, como, por exemplo, Sérgio Cabral, João Vacari Neto. E daí nós vemos aí que o Apedeuta, ele cava, a cada dia que passa, a sua própria sepultura. O Sérgio Moro, o doutor Sérgio Moro, nosso juiz aí, ele deu uma série de regalias para o Lula,
Mas é claro, quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. E esse infeliz e a sua turma não entenderam ainda que isso daí não é uma prerrogativa que ele está dando por conta de que o Lula tenha sido o presidente. Veja bem, ele foi um presidente, mas hoje ele é um criminoso comum. Hoje ele é um criminoso que está envolvido em corrupção ativa, corrupção passiva, liderança de quadrilha, roubo, peculato, enfim, inúmeros desvio, né, descaminho, são incitação à violência. Quer dizer, existem hoje inúmeras coisas que levam ao julgamento de um cara desse e enquadrá-lo, inclusive, como terrorista em determinado ponto já da história. Então, quer dizer, ele está muito preocupado porque ele está achando que ele está abafando e tal, e ele não está vendo que ele está cavando cada vez mais o fundo do poço para ele. Quando o doutor Moro determinou a prisão dele, inclusive deu a ele aquela prerrogativa dele vir a Curitiba por sua própria conta, sem, assim, sua própria conta não, ele tinha até destinado lá os meios para que o Lula viesse a Curitiba. Ele não quis, por bem não. Ele resolveu fazer aquele carnaval todo, pois muito bem. Veja bem, dentro lá da própria sede do Sindicato dos Metalúrgicos, já estavam os policiais lá dentro infiltrados. Então, veja, o cara é tão analfabeto, é tão idiota, é tão incompetente, ele e toda a sua trupe, que não perceberam o óbvio. Depois disso, o doutor Moro pegou e colocou ele, e permitiu que a Polícia Federal trabalhasse da forma que ela sempre trabalha. Como que ela trabalha? Ela trabalha, inclusive, com sinais. Por exemplo, quando eles deflagram uma operação, a operação tem um nome, e esse nome é o título de toda a operação. Então é um título, muitas vezes, bastante sugestivo. E nós vimos ali, por exemplo, que o próprio carro que levou o APDeuta do Sindicato dos Metalúrgicos até a sede da Polícia Federal em São Paulo foi um carro cuja placa era F de faca, D de dado, P de pato. FDP, daí 0382, se não me engano, era esse o número da placa. Bom, primeiro, FDP eu não preciso especificar para ninguém o que quer dizer, além de Federal Department Policy. Tá? Então, FDP, Federal Department Policy. Essa é uma tradução. Mas tem outras, né, gente? E, além disso, o número da placa, 0382 ou 0389, não lembro bem agora o número, mas era uma placa, ali dizia claramente o Código Penal que estava sendo infringido. Quer dizer, corrupção. Tá? Então, o cara não vê um palmo diante do nariz e a turma dele também não vê. Além disso, ele tinha uma condução para cá e não era com aquele aviãozinho que o trouxe. Tinha um outro avião à disposição dele. Mas como ele não soube respeitar as normas, ele acabou vindo para cá num avião que já foi utilizado, inclusive, para levar o Fernandinho Beiramar de um lado para o outro. Para bom entendedor, meia palavra basta. Para bom leitor, pingo é letra. Mas é claro, o Lula, o APDeuta, tadinho, ele é analfabeto, aquilo ali não sabe ler nada. A única coisa que ele entende é a lei da força, a lei da agressão e etc. Né? Mas o povo que o circunda entende das coisas. Então poderiam entender isso. E agora estão vendo que estão levando o cara, justamente o próprio juiz Moro está querendo prevenir mais desgaste, não só pessoal, físico, emocional para o APDeuta, mas também, sabe, puxa vida, ele ir preso juntamente com Sérgio Cabral, João Vacari Neto
e outros que ele vai encontrar, por exemplo, Palocci, que ele poderá ter que vir a encontrar, e outros aí, não vai ser muito agradável para ele. Então, eles não estão vendo o óbvio. E é bom que a gente veja isso, a gente que pensa um pouco, para a gente poder entender que realmente está havendo uma mudança no nosso país. E nós só temos que aplaudir, gente, só temos que aplaudir. Aplaudir com garra, porque o nosso país está mudando, vai mudar, e nós ainda vamos poder dizer a nossos filhos e netos: estude para poder ser alguém na vida. Hoje não, mas ainda vamos poder chegar lá. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe a todos. Sejam sempre muito bem-vindos. Grande abraço, gente.